Locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmag.com.br. Apresentação: Eliel Almeida. Muito boa tarde para você que chega com a gente na Central Brasileira de Notícias. São 4h05, ao vivo para Campinas e região e para o mundo, através do cbncampinas.com.br, do YouTube e também dos aplicativos, para você que gosta de ouvir a gente de maneira digital. Chegamos para mais um Arena, e o Arena hoje que, na verdade, eu tô me sentindo em Israel no Muro das Lamentações, hein? Bugre, vou te falar, hein, rapaz? Não esperava tamanha crueldade com o torcedor bugrino logo no começo do ano, hein? A coisa não tá fácil pro índio, não. Sofreu no Campeonato Paulista e está amargando a lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e o que é pior, sem nenhum esboço de melhora, sem nenhum sintoma de reação. A coisa só piora. E a gente vê o Júnior Roça dizendo que a casa foi arrumada na defesa depois de tomar um 3-0. Imagina se não estivesse arrumada a casa, imagina se não tivesse uma evolução esse time. Que coisa, a situação do Bugrão não tá fácil não, hein? Vou falar a verdade pra você, enquanto isso a Inter de Limeira tá, ó, voando. Inter de Limeira, estou dizendo isso porque era o antigo time de Júnior Rocha. E aí a gente já começa a contestar, né? Será que a escolha foi acertada para esse elenco bugrino? Será que o problema é o time? É o treinador? Será que o elenco condiz com uma Série B de Campeonato Brasileiro? O vestibular feito no Campeonato Paulista não serviu de lição para a Série B? Eu diria que o alerta não está ligado no azul, no vermelho, no verde, no amarelo. O alerta está brilhando como se fosse um farol que fica iluminando os navios à deriva por este marzão afora. E assim um feixe de luz, talvez. Assim é a situação do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. Abre o olho, Guarani, porque a Série C é logo ali. 4h07. Boa tarde para você, viu, Antônio Lupo, que está de preto, simbolizando luto pela morte do futebol bugrino. Tudo bem, Eliel. Na verdade, assim, a maioria das roupas do meu guarda-roupa são de cores escuras, né? Porque emagrece um pouquinho. Então... Vixe, então por isso você tem 15 roupas pretas. Exatamente. Parece que agora a situação tá ficando um pouco mais delicada aqui pra gente. Por quê? Porque você tá... Não, ainda não. Não é? Não é. Ai, que coisa boa. Não é, enganou. Mas então a qualquer momento. Hein? E eu posso sair, inclusive, tá? Vou Isso. deixar bem claro pra vocês que eu posso sair do programa a qualquer momento. Mas hoje... Vai ser uma saída igual o Lupe. Estratégica. Igual o Lupe. Um minutinho já estou de volta. Saída Laguarizo. Não, mas hoje vale. Hoje a gente não vai sequer tirar sarro ou brincar com essa situação. Coisa séria é coisa séria. Ô, Eliel, preocupante a situação do Guarani, muito preocupante. E olha, o problema do Guarani não é técnico. Eu tô com o Carlão, postou lá sem medo, sem papo na língua, vergonha. O problema do Guarani não é técnico. É o que então, mãe de Ná? O problema do Guarani é jogador. São erros cometidos pela diretoria e erros que não começaram esse ano não, viu? Erros que já vêm de 2023. Mas daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Hoje eu queria mandar um abraço pro pessoal da reciclagem. Hoje é o Dia Nacional da Reciclagem. É o Dia Nacional da Reciclagem. Eu queria mandar um abraço pra ecologia, porque hoje é o Dia da Ecologia. Que legal. Hoje também é comemorado. Deixa eu ver, tem mais uma coisa aqui. Hoje é dia de algum santo? Deixa eu ver. Hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, cara. Legal. Olha só que coisa boa. Parabéns para o meio Precisamos ambiente. preservar, hein? Muito. Muito mesmo. Eu tô contigo, viu, Cabelo? Eu acho que o Guarani já caiu, como você disse na nossa reunião de pauta. Inclusive, você falou assim: eu sempre digo que enquanto há matemática, há chance de vida. Mas depois do que vi em campo ontem, acho que caiu. Acho que você foi bem, na sua opinião. Boa tarde para você. Boa tarde, Eliel, Lupe, Carlão, Fábio Chay, onde estiver, toda a nossa audiência. Bom, deixar claro que eu não disse isso. Não com essas palavras. Embora eu devo admitir, estou prestes a adotar o enquanto houver matemática, haverá esperança. Porque pelo futebolzinho que o Guarani apresentou ontem, é lamentável, né? Uma situação, erros, é o terceiro técnico do Guarani em 6 meses. Começou com Loser, Claudinei Oliveira e Júnior Rocha. Se o Guarani demitir o Júnior Rocha... Parece que estão reunidos, né? Reunião é o que mais tem lá. Lá. Mas assim,
o Guarani vai ter mais técnico se contratar um outro do que vitórias na temporada. Nossa. Não, mas assim, lamentável. O que não é lamentável é o sarcófago, né? Que felizmente... e vou deixar claro, viu? Só informando, viu? Começo do segundo tempo, no Rio de Janeiro, Audax 0, Americano 0. Você quer fazer o Arena na CBN Rio? Você quer ir pra CBN Rio? Eu estamos em São Paulo, pô. Boa tarde, Carlão. Carlão que está hoje com uma bela uma camisa rosa, com os mamilos saltitantes. Tudo bem, Carlão? Muito, aprendi com o Fábio Scheib. Nesse friozinho ele fica realmente enrijecido. Mas, Eliel, de tudo que você falou, aliás, gostei da sua explanação, né, no nosso Boa Tarde. Tá dando luz alta. Mas algo me deixa muito assustado com relação Estarrecido. a este Guarani. Não só esta estatística que o Lupe passou, a falta de vitórias, a lanterna do brasileiro, mas a falta de perspectiva. Exato. O Guarani ele precisa da vitória no próximo fim de semana contra o Operário, independente de quem comandar a equipe, seja Júnior Rocha, seja o saudoso Vadão, seja Carlos Alberto Silva, seja Thiago Carpini. A gente não vê perspectiva de melhora. E o Operário, pasmem, hein, chega a Campinas como favorito. E o torcedor do Guarani não vai ficar bravo comigo, porque ele sabe disso. Ele sabe hoje que o Guarani tem um time limitado e um time que corre, sim, um risco enorme de cair para a Série C. Vamos ver. Eu quero saber a opinião do Bugrino. Não vem o Ponte Pretano se manifestar, porque ele vai tripudiar em cima da situação do rival. Mas quero a opinião do Bugrino, então, em relação à situação do jogo do Guarani. Manda aí, 9186-9070. O que você está achando do cenário atual do seu time, do Guarani Futebol Clube, o grande Guarani, campeão brasileiro, hein? No interior, o campeão brasileiro, o único time do interior campeão brasileiro. Da Série A e Série B. Série A e Série B. Manda aí, 991869070. Vamos ver o que a galera tem a dizer em relação a essa questão, hein? Aí, ó, por exemplo, ó. Boa tarde, galera. Aqui é o Pedro Berton, Bugrino Roxo. O Júnior Rocha ou é um cara de caráter duvidoso ou apenas um péssimo treinador, como ele mesmo diz que o Guarani está evoluindo e o jogo foi equilibrado num 3-0 fora o baile. Inadmissível. Uma solução é fazer uma limpa e trazer jogadores com mais qualidade. Sabem dizer se Rafael Longini está livre no mercado? Tá no Rafael Londrina. Tá no Londrina. Londrina tá na Série C, né? Série C. Série C. Que, aliás, o técnico é Claudinei Oliveira. Exatamente. Claudinei O Oliveira. Gabriel Zanella falando assim, a coisa tá tão feia pro Bugre que nem o farol do Carlão tá iluminando o time. E olha que ele tá bem iluminado. E olha que tá on fire, hein? Tá parecendo Deus do céu. aquelas luzes de topo de prédio pro avião não bater. Tudo bem, Fábio Scheib, nosso segundo cara do farol iluminado aqui do Arena. Fala, Eliel, boa tarde, ouvintes CBN, situação complicada do Guarani, né? E justamente no ano de projeção de maior receita do clube, né? O Guarani, uma projeção de valores altos aí para esse ano, e justamente está fazendo uma péssima campanha, não é de agora, né? O Paulistão, o Guarani conseguiu se livrar apenas na última rodada, e esse ano no Brasileirão da Série B já está a 4 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento, isso na 8ª rodada da competição. Eu estava lendo uma análise no GE, lá o Júnior Nascimento acho que escreveu também, nos últimos 28 jogos do Guarani, contando já com o ano passado, daquela derrocada do Brasileirão do ano passado, que o Guarani brigava pelo acesso, o Guarani tem apenas 21% de aproveitamento, né? 21% de aproveitamento, são 3 vitórias apenas nos últimos 28 jogos, ou seja, o Guarani tá mal, não é de agora, né? É um processo que se iniciou no ano passado e a diretoria tem que saber o que fazer. Não é só elenco mesmo, porque os jogadores também mudaram um pouco, né? Nossa, se eu não estiver enganado, são 2 vitórias no Paulista e uma no Brasileiro. Não vai entrar no embate com o Fábio Scheib que você perdeu o último. André e o Bragantino, né? Não vai entrar no embate com o Fábio Scheib que você perdeu no último. Véio, minha vida, minha eterna perda. E na Série B com o Botafogo. Aliás, Eliel, você tocou no assunto desta declaração do Júnior Rocha. Toquei mesmo. E aqui vai o recado não só para o Júnior Rocha, mas para tantos treinadores, talvez até para a maioria do futebol brasileiro. Às vezes, esses profissionais, eles acham que o torcedor é tonto, né? Porque eles ficam se fala assim. Não, mas é verdade, porque eu acho uma tremenda falta de respeito com o torcedor, no caso o Guarani, que tá sofrido,
tá usando calculadora, toda hora fica perguntando se vai cair ou se não vai cair. Aí ele vai na entrevista coletiva, e o Júnior Rocha é um excelente profissional, demonstrou isso na Inter de Limeira. Aí vai na entrevista coletiva e fala que a defesa está em evolução, que ele conseguiu arrumar a casa. Sabe, isso aí é colocar o nariz de palhaço no torcedor. E não só o Júnior Rocha, tantos treinadores falam de números, né? Números. Quando o torcedor é moderno, o torcedor né? sabe ver jogo, ninguém é tonto. Não fala assim. Então não adianta o Júnior Rocha vir a público e falar que nós arrumamos a defesa. Ah, gente, aí é tirar sarro do torcedor. O torcedor já tá com o coração apertado, desesperado, na lanterna do campeonato. Aí vem falar que arrumou a defesa. Aí tá de brincadeira, né? O Guarani, que tem a segunda pior defesa do campeonato, sofreu 13 gols. E tem o pior ataque da competição, apenas 4 gols marcados, né? O Guarani tem que mudar bastante coisa para tentar reverter essa situação. É, uma situação pesada do Bugrão. Vai mandando aí. Mas o Bugrino, hein? Porque não adianta. Ponte Pretana aqui, o programa já tem de monte. Cabelo, Carlão. Aí vai ficar falando tripudiano na situação do Bugre e não dá. Manda aí, 991869070. Eu quero sentir o sentimento do bugrino verdadeiro, do torcedor apaixonado pelo Bugre, pelo Guarani, que vai mandar pra gente aqui o que está passando na cabeça dele neste momento, tá bom? Bom, até porque no dia 5 de junho de algum tempo atrás, a Ponte Preta esteve em campo. A Ponte Preta esteve em campo. Encarando o adversário tradicional do futebol brasileiro. Pode ser. E no mesmo ano em que ela esteve em campo, essa música aqui foi a música do lançamento do ano. Jean Giovanni, os meninos de Franca, espetaculares, espetaculares. Eu sou muito fã desse timbre do Giovanni. Nossa, essa é maravilha. Pode subir, mano. Pode subir. Década de 90 lá no início. Vai, Fábio Scheibe, solta a voz agora. Se empolga. Vai, ó. E passa, hein? Feixe de luz. Estrela perdida. Jean Giovanni é espetacular. Sou muito fã desses caras. Os meninos de Franca, sabiam que são de Franca? Interior de São Paulo. E achei que você ia falar Léo Canhoto e Robertinho. Não, Léo Canhoto e Robertinho cantava outra música. Outra canção. Tá bom? Manda aí, gente. 991869070 se você sabe o ano do sarcófago de hoje ou se você quer desabafar. Bugrino que quer desabafar. Pode ficar à vontade. Quer soltar a lenha na diretoria. Descer a ripa. No elenco, no treinador, no Cabelo, no Carlão, no Lupe, no Fábio Scheibe. Fica à vontade. 991869070, tá bom? Pra quem tá no YouTube, cadê a turma do YouTube? Estão assistindo a gente aí, mas não estão interagindo? Cadê? Comenta aí, cambada. Usa o chat aí, vamos espalhar a palavra, como diria o outro. Manda recado também no YouTube, lá no youtube.com/CBN Campinas, para deixar por dentro, claro, também a sua opinião em relação à situação bugrina, tá certo? Intervalo rápido no Arena com o comando técnico do Nilson Belisário e no streaming o Daniel França. Voltamos já. Apresentação Eliel Almeida. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
Como você pode planejar o seu futuro? Com o Precaver, a previdência privada da Unicred, você garante a renda complementar que seu futuro precisa. São opções de planos para diferentes perfis de investidores. Taxa de administração de 0,25% ao ano. Contas individuais e incentivo fiscal. Fale com um de nossos gerentes de relacionamento ou baixe o app Unicred para saber mais. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Arena CBN. Sobrou pra mim. 4h20, mas tudo bem, tá? Dessa vez, nenhum tipo de problema, tudo ok. A gente tá de volta aqui com o Arena pra falar do Guarani. Torcedor do Bugre tá chateado, porque ontem 3-0 pro Mirassol e hoje não tem enquete, hoje é o seu desabafo. Você que é torcedor do Bugre pode desabafar, mande a sua mensagem, quem é o maior culpado para que o Guarani esteja nessa situação tão triste na temporada, hein? Porque nós não podemos esquecer do Campeonato Paulista, que o Guarani só não caiu porque o Ituano e o Santo André, eles conseguiram ser pior que o Guarani. 991869070. Esse é o nosso WhatsApp. Aliás, já tem mensagem de áudio chegando. Vamos ouvir os primeiros torcedores desabafando a respeito da situação do Bugre. Boa tarde, amigos do Arena, JP de Moraes. Olha, na primeira partida do campeonato contra o Vila Nova, eu já tinha falado. O Guarani montou um time com jogadores que ninguém quer. Agora, esse monte de refúgio aí não consegue disputar nenhuma Série C. Agora, bom é o cara que vendeu esses caras pro Guarani, né? Esse cara é bom. Esse cara vende cobertor no Saara e picolé na Antártica. Vendeu esse Jefferson. Esse Jefferson, o DVD dele deve estar cheio de CGI, aqueles efeitos especiais, porque não é possível. O cara não joga amador de Campinas. Mas vamos lá. O Guarani é maior que esses pé de rato aí. Calma. Um abraço. Calma. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Paulinho Maradona. O Guarani precisa, antes de fazer novas contratações, tirar as peças que não estão funcionando e colocar outras no lugar. Exemplo, tira o Jefferson e coloca um zagueiro ali. O França tem que sair jogando, entre outras mudanças. Paulinho Maradona, concorda, Carlão? Olha, o Gustavo França, sempre quando eu vou falar do Gustavo França, eu preciso justificar, não que ele seja Zenon, Djalminha, amoroso e por aí vai. Muito longe disso. É que o Guarani está tão carente de meia, né, de jogador de organização, de jogador de criação, que o Gustavo França é o último dos moicanos. Não tem Luan Dias, Bruno Oliveira chegando agora, né, também recém-recuperado de lesão. E o Gustavo França é o único que tem essa característica. Ontem eu não fiz o jogo, eu trabalhei no jogo contra o Paysandu. E antes de começar a partida eu disse, não se faz futebol sem meia. Não faz. O meia é o cara que organiza, é o cara que coloca o atacante em situação clara de gol. Tivemos o exemplo do Guarani, a própria Ponte no primeiro tempo contra o CRB sem o Elvis, né? Mas o caso agora é o Guarani. Então, por isso, nesta carência de jogadores camisas 10, o Gustavo França é um cara que se encaixa e poderia ser melhor aproveitado pelo técnico Júnior Rocha. Tem opinião aqui também do nosso ouvinte. Boa tarde, meninos. Agora que vai piorar. A Zélia. Calma, Zélia. Tem muito chão pela frente ainda. Mais um ouvinte. Tarde, grande equipe. Tudo bem? Acompanho o Guarani há 45 anos. Infelizmente, esse ano aqui tá uma vergonha. Começou no começo do ano com o Paulistão, não aprenderam. Erro após erros, a diretoria do CA não aceita a opinião, tá? O técnico não é culpado, o técnico é bom, mas é inexperiente. O time é fraco e, porém, rumo à Série C é logo ali. Eu também, como Guido Rocha que eu sou, não tenho perspectiva de melhoras. Um grande abraço a todos, bom trabalho, Marcelão Jardim Marisa. Infelizmente, a situação é complicadíssima. Tudo de bom feito, bom trabalho. Obrigado, Marcelão, lá do Jardim Marisa, sempre participando com a gente também. O André Costa, de Capivari, vai se tornar como outros da região se nada for feito, né? Paulista, Rio Branco, enfim.
Até o Capivariano, junto com o nosso rival de Indaiatuba, vamos deixar o Guarani para trás. Ó, pessoal. Não, abraço pro André de Capivari. Capivari que nos abraça carinhosamente. Você não gosta muito de lá, não. Não gosto, adoro Capivari. Agora, você sabe que, vou falar uma coisa, eu tô sendo exagerado, mas se não abrir o... Porque é o seguinte, viver de um passado cada vez mais remoto, não se organizar e se modernizar, buscando o futuro de uma maneira positiva, pode demorar, mas se não abrir o olho... Mas, ô Cabelo... Eu posso jogar um temperinho nessa opinião? Vai. Porque hoje eu cheguei na empresa, Fábio Charb, você também vai entrar nessa discussão, e um funcionário da casa, eu esqueci o nome dele, acho que é o Luiz, o grandão, acho que é Luiz. Não, ele trabalha aqui. Ele foi o goleiro lá no Interpraças, acho que é o Lu, deve ser o Luiz, enfim. Ele falou assim, cara, é inadmissível o Guarani perder para um Mirassol. Falei, não, hoje não é mais. Mas hoje o Mirassol, Novo Horizontino... Hoje não é mais. Sabe por quê? Aí eu expliquei para ele. E eu vou colocar, a ponte não tem nada a ver com essa discussão, mas eu vou colocar. Porque, infelizmente, os times aqui de Campinas, eles pararam no tempo na questão de estrutura. Eu preciso falar isso aqui. O Ricardo Moisés, o Marconato, o Eberlin, eles estão um pouco mais preocupados. A gente viu a reforma que foi feita no estádio Moisés Lucarelli, o alojamento para os meninos da base, porque base também é importante. O Guarani também está dando atenções. Só que, por exemplo, vamos pegar o Mirassol. O Mirassol, ele recebeu uma parcela da venda do Luiz Araújo. Lembra do Luiz Araújo, que foi para o São Paulo e foi vendido para o futebol francês? E o que ele fez com a parcela que recebeu? Ele investiu num centro de treinamentos, com campos, academia, modernização na recuperação dos atletas. E hoje o Mirassol é referência... Ouça o que eu estou falando. O Mirassol, ele é referência para os outros clubes que disputam Série A e Série B de Campeonato Brasileiro. Então acabou. A gente não pode mais falar, o Guarani, a camisa pesa. A camisa do Guarani é pesadíssima, como a da Ponte Preta. Sim, história, tradição. Só que o Mirassol, que não tem uma tradição tão grande, não parou no tempo, não. Só o Maurício Braz mandou aqui, um abraço Maurício Braz, Luciano do Administrativo. É o Lu, verdade, Luciano do Administrativo. Isso, é o Luciano, obrigado. Mas é isso, o Novo Horizontino, o Novo Horizontino, o Botafogo hoje estão numa prateleirinha, num degrauzinho acima. Ponte Guarani é muita história, é muita tradição, isso não se discute, mas não pode ficar... Eu vou dar outro exemplo, porque esse ninguém me falou, eu vi. Atlético Goianiense, que há 10 anos estava... No ostracismo. Nem tinha, era amador, praticamente. Jogava segunda divisão lá. 10 anos não, vou colocar mais, 20 anos. Há 20 anos, o estádio do Atlético, onde é hoje lá o Antônio Ascioli, era mato. Moradores de rua entravam lá para dormir, porque não tinha nada. E hoje... mas de onde vem o dinheiro? Não sei. Isso eu não posso falar. Mas hoje... existe um centro de treinamentos de primeiro mundo, com 4 campos, recuperação, academia, hotel e um estádio que tem a capacidade ali ideal para um clube que disputa Série B e Série A, porque ele manda os jogos lá. Então, assim, isso ninguém me falou, eu vi. Então, eu acho que além dessa preocupação em montar um time, os times aqui de Campinas precisam dar um pouco mais de atenção para estrutura. Concorda, Fábio Chaib? Concorda, Calão de Freitas? Eu concordo, porém, não é nem defesa, porque é algo realmente que é evidente que acontece. Porém, eu acho que Ponte Guarani, a maneira de administrar é complicada por serem clubes associativos, né? Então, de repente, você não tem até autonomia para fazer esse trabalho maravilhoso que o Mirassol faz. Mas, evidentemente, a estrutura dos nossos clubes, ela precisa ser modernizada, ela precisa ser vitoriosa ou futurista, porque da maneira que está, os resultados estão aí. Há algum tempo a gente disputa para não cair. Isso eu falo dos dois, Ponte Preta e Guarani. E só antes do repórter CBN, cara, ano passado a diretoria do Guarani estava num caminho tão legal, eu não falo nem do não acesso, mas estava num caminho legal de reorganização, de pavimentar o caminho para o Guarani, de repente, fazer um 2024 bom e brigar pelo acesso, ou então subir. E quando veio a temporada 2024, todos os momentos em que a diretoria precisou trabalhar, precisou gerenciar, precisou participar, ela foi pelo caminho errado. Né? E isso atinge o gramado, isso atinge o vestiário. Desde lá de janeiro,
que nós estávamos nos preparando para a Neoquímica Arena, Guarani, Corinthians, tal, a situação do Regis, passando pelas demissões dos meninos depois lá no Canindé, as trocas de treinadores, né? Então, a falta de gestão, ela foi latente nessa temporada, está sendo, e isso acaba realmente refletindo dentro de campo, refletindo no futebol, e por isso hoje a campanha é vexatória, não só na Série B e no Campeonato Paulista, convenhamos, né? Só escapou porque o Bragantino veio com o time C aqui, senão não teria escapado. E sem esquecer que Guarani e Ponte sempre foram referência do quê? Base. Sim. Que foi largado, que tá as traças. O Guarani acho que não tem ninguém da base, né? No time do Guarani. Não tem ninguém. O quê? Guarani não tem ninguém da base. O Freitas, Rafael Freitas. Que pouco joga, pouco né? joga. Pouco joga. Então não tem ninguém. No time titular não tem ninguém. Precisava e um clube resgatar que é isso, revelador, um clube dois. que é super tradicional. Com certeza. E aí, Chaib? Hoje em dia o futebol é muito profissional, né, Lupinho? A estrutura dos times, né, que a gente vê, que antes eram considerados pequenos perto de Guarani e Ponte Preta, é muito mais estruturado, muito mais organizado. Infelizmente, a gente sabe como que é política em clube, né? E esses clubes associativos acabam tendo isso, um remando contra o outro lado, né? Essas brigas políticas, essas disputas que acabam tendo. Mas hoje em dia não pode pensar que não ser uma forma profissional de conduzir o futebol. A gente vê essa história das SAFs, alguns clubes. Não digo nem para o Guarani, para a Ponte Preta ser SAF, mas se arrumar, né? São 4h31. Daqui a pouco tem mais Arena, porque vem chegando o repórter CBN. Repórter CBN. Quarta-feira, 5 de junho de 2024. O dólar comercial opera em alta de 0,3% e já bateu a marca de R$ 5,30. A moeda sobe impulsionada por indicadores locais e internacionais previstos para essa semana. Além das informações sobre a atividade brasileira divulgadas ontem pelo IBGE, novos dados da economia dos Estados Unidos também têm influenciado a cotação nos últimos dias. Decisões de política monetária em países desenvolvidos também estão no radar. O deputado Rodrigo Valadares, do União Brasil, foi escolhido como novo relator da proposta que pode garantir anistia aos presos pelos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O parlamentar já participou de atos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi alvo da operação que investiga uma suspeita de tentativa de golpe de Estado no país. A PEC da anistia tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A nomeação de Valadares foi feita pela presidente do colegiado, deputada Caroline Detone, do PL. A Defesa Civil de São Paulo anunciou um pacote de ações para diminuir os efeitos das mudanças climáticas no estado. Entre as ações está um plano de integração de sirenes de alerta do nível dos rios que podem provocar cheias. O objetivo é avisar os moradores antes de uma possível enchente. As medidas foram anunciadas em meio ao debate nacional sobre ações de prevenção de tragédias climáticas provocadas pelos temporais no Rio Grande do Sul. E a seleção brasileira masculina de futebol já está completa para a disputa da Copa América. Os jogadores Vinícius Júnior Rodrigo e Éder Militão, do Real Madrid, se juntaram hoje ao elenco que está concentrado em Orlando, nos Estados Unidos. Os atletas chegam após a conquista da Liga dos Campeões da Europa. O Brasil vai jogar no próximo sábado contra o México e enfrentar a seleção americana no dia 12, antes da estreia na Copa América contra a Costa Rica em Los Angeles, no dia 24. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h34. Thaís Azevedo está chegando aqui na programação da CBN para atualizar a situação das estradas em nossa região. Tudo bem, Thaís? Boa tarde.
Ótima tarde para você, Lupe. Boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue pela rodovia Dom Pedro, o trânsito fluindo bem, sentido Jacareí. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade somente na chegada à rodovia Anhanguera. Rodovia Professor Zeferino Vaz tem pistas livres, sentido Campinas e sentido Paulínia. Rodovia Campinas-Mojimirim tem situação parecida, são boas as condições nos dois sentidos. Rodovia Heitor Penteado também tem pistas livres, sentido Campinas e sentido Souzas. Quem segue ali pelo anel viário Magalhães Teixeira encontra uma pequena lentidão na chegada ao trevo de Valinhos, do quilômetro 7 ao 8, isso sentido rodovia Miguel Melhado. No sentido oposto, sentido rodovia Dom Pedro, boas condições. Lupe. Obrigado, Thaís, que volta na programação da CBN. Onde tem promoção imperdível, tem Steel. Garanta agora mesmo a sua ferramenta Steel e conte com mais produtividade nas suas tarefas. Comunicado importante. A Audi está completando 30 anos de Brasil. E para celebrar as 3 décadas de excelência, esportividade e sofisticação, a Audi Center Campinas preparou uma campanha especial de comemoração. Bônus de até R$30 mil para trocar o seu usado. Ou financiamento sem juros em 24 meses, com 60% de entrada para toda a linha Audi 0 km. 30 anos de Audi. Venha fazer parte dessa história. Audi Center Campinas. WhatsApp 19 3344 1200. Paz no Trânsito começa por você. Que tal encontrar os amigos no Gil depois do expediente para aquele tradicional chopp gelado, enquanto saboreia os melhores salgados e lanches da cidade? Há 86 anos, o Giovanetti conecta diferentes pessoas e gerações que criam suas próprias tradições nas unidades. Siga giovanetti.campinas nas redes sociais e curta a saborosa experiência que é um patrimônio de Campinas. Giovanetti, renovando a tradição. Se beber, não dirija. A cada ano que passa, as mudanças climáticas vêm afetando a vida das pessoas, provocando danos ambientais de grande impacto e gerando consequências graves ao nosso planeta. Por isso, nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Preservar nossa biodiversidade, reduzir o consumo de água e energia, praticar a correta separação do lixo e evitar o desperdício de alimentos são gestos singelos que a natureza agradece e a nossa comunidade também. Cuidar da natureza é cuidar da gente. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Uma homenagem CBN Campinas. Arena CBN. São 4 horas e 37 minutos, a gente vai continuar falando do Guarani porque são muitas as participações, o torcedor resolveu desabafar, porque a situação do Bugre não é nada fácil na temporada 2024, o Bugre, o Guarani, é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro e mesmo se vencer o Operário no próximo final de semana, o jogo acontece sábado, não sai do Z4, ou seja, por isso a situação é desesperadora do Guarani. Mas ontem também tivemos Libertadores da América e que jogaço do Grêmio que já conseguiu a classificação, né? Agora tem mais um duelo contra o Estudiantes. O Grêmio, deixa eu pegar aqui o grupo do time gaúcho, aqui ó, é o segundo colocado com 9 pontos. O Estudiantes já foi, né? Tá com 4 pontos só pra cumprir tabela. Lanterna. E que jogo esquisito do Grêmio ontem, Carlão. Nossa, e um jogo com requintes de crueldade, né? Um jogo com a cara da Copa Libertadores. Aquela Libertadores antiga, né? Como a de 83, quando o Grêmio foi campeão. Senhora. Gramado encharcado contra o Penharol. Pode ver gramado encharcado, chuva, frio, aspectos de drama. E o gol, né, do Diego Costa, o Grêmio se classificou, segue na Copa Libertadores, resta saber para a última partida contra o Estudiantes, se o Grêmio fica em primeiro e pega o Penharol, adversário da final de 83, ou se ele fica em segundo e encara o Fluminense num duelo brasileiro. Se o Grêmio vencer, ele passa, né, o The Strongest e... O Grêmio vai a 12, né? E o Achipato, eles já não jogam mais, né? Isso. E o Estudiantes já vinha eliminado, então o Grêmio, se vencer, assume a primeira colocação do grupo e pode encarar o... Primeira colocação, ele encara o Penharol. E se ficar em segundo, Fluminense. Aí o chicote estrala. Duelo brasileiro. Aliás, a Copa Libertadores é uma Copa do Brasil. Voltei, hein? Né? Ai, que coisa boa. Voltei, fiquei até sem fala, sem saliva. Se você ficou assim, você imagina a gente aqui. Já pode soltar ou não? Pode. Não solta não. Segura aí, deixa pra depois do Arena. Não vai dar um de Fábio Scheib.
Ó, vocês viram aqui no YouTube que eu pedi a participação do pessoal e você não tá lendo, Lucas. Ei, rapaz, eu não li, eu só fiquei aqui no WhatsApp. O Lázaro Silva mandou um boa tarde a todos. Olha, não tem como provar, mas dá a impressão que tem gente que tá muito de olho nessas contratações, porque é inadmissível contratar jogadores assim. Mandou aqui o Lázaro Silva. Gabriel Zanella. Nem o farol aceso do Carlão, esse nós já falamos. Esse já foi. Mas o farol continua aceso. Do Carlão, hein? Tem uns protetores que vendem, cara? Vou te indicar. É bom. Boa tarde. Acho o time do Guarani até que bom. Não devemos trocar nem professor, nem jogador. Luiz Carlos. Deve ser Ponte Pretano. Né? Pelo que tudo indica, sim. Boa tarde, Wellington Albuquerque. Boa tarde, galera do Arena. Wellington do Sumaré. Os times de Campinas vivem do passado, porque foi campeão brasileiro. Foi campeão disso ou daquilo. Já foi. Eita. Colocou a Ponte no mesmo balaio aí e ó. Não, mas é que a gente tava discutindo. A gente colocou a Ponte também porque os clubes de Campinas, eles pararam no tempo em relação à estrutura. Porque hoje eu tava comentando ali com o Lu, ele falou assim, o Guarani não pode... O Lu, que Luciano, é do Luciano do administrativo. O Guarani não pode perder pra Mirassol. Cara, hoje, de estrutura, o Mirassol hoje perde muito mais estrutura que o Guarani. O jogo de ontem. Estrutura, tá? Estrutura. Estrutura o que é? CT, campo de treinamento. E o Mirassol construiu um CT com a venda do Luiz Araújo. Uma parte da venda do Luiz Araújo. Tem áudio? Pode ter. Então vamos ver o que os ouvintes estão mandando em áudio. Pelo amor de Deus, você manda aqui. Boa tarde, galera do Arena. Aqui é o Wellington do Sumaré. Tudo bem? Os times de Campinas vivem de glórias do passado, quase igual o hino do Tricolor. Não vem assim. Agora mesmo, o Cabelo aí, o Carlão falou, porque foram... O Guarani foi campeão da Série A, porque foi campeão da Série D. Isso faz quantos anos? Já foi. Não tem mais. Eles precisam se modernizar. Precisam cair na real, ter estrutura profissional. Senão, é Série B ou Série D, Série C ou D. Meu Deus, vai devagar aí, Wellington. O ouvinte mandou aqui, me parece que no Guarani é proibido usar a base. Vê se o Renganeschi pensou em não colocar o zagueiro Amaral aos 15 anos. Triste, porque Ludic não joga menos que Heitor. Eliel não joga menos que Jefferson. Verdade. Quase não tiveram chance. Rafael Freitas não joga menos que João Mas Vitor, esse Eliel sou eu? Não, é o lateral esquerdo. É o lateral esquerdo. Foi até emprestado pro Nelson. O Alexandre João, Taquaral mandou. Porque cada aqui. arranque seu parece uma balsa, né? Então você não é. O pessoal tá aí ainda ou já foi? Já foi. Ainda mas estão ouvindo aqui na redação. Chaibe, enquanto Guarani e Ponte só vivem de derby, só vai pra trás, concorda? O ouvinte perguntou aqui pro Chaibe. Hoje a disparidade econômica do futebol, né, os grandes clubes está muito grande, né, muito alta, então acaba sendo isso, né, a Ponte Preta e o Guarani disputando uma Série B, mas o lugar que eles merecem é a Série A, mesmo que se for para disputar derby, tem que ser no lugar mais alto, na prateleira mais alta da competição, né, e Guarani e Ponte Preta acabaram se atrapalhando entre eles mesmo com essa disputa que acaba tendo da cidade, né, acaba tendo essa disputa dentro da própria cidade entre um e outro e acabam não vendo ao redor, né? Não vendo a mais, porque o Guarani e Ponte Preta merecem estar mais para cima, né? E hoje em dia, infelizmente, é isso que resta para os dois clubes de Campinas. O ouvinte mandou aqui, o Arena, ele ultrapassa fronteiras e barreiras. Não há limites. E eu diria que até entre a vida e o pós-vida. E o além. Porque o Rogério Pauletti falou assim, eu estou num velório meio sem graça, mas estou ouvindo vocês, amigos da CBN. Mas me fala um velório engraçado. Eu estou num velório meio sem graça, é óbvio. Qual que é um velório engraçado? Não existe velório engraçado, gente. Eu tenho uma piada de velório. Não, melhor, não vamos mexer com os mortos, não. Não, mas é o bêbado que estava no velório. Não, mas se ele já estava no lugar errado. Sabe que fica essa polêmica, né? Que Campinas Ponte e Guarani já foram grandes, hoje não é mais. Eu acho que em termos de... Põe a música do Terra da Gente aí que mordeu. Não, eu acho que em termos de... Mordeu bonito. Não é. Até eu vou fazer aqui uma meia-culpa. Isso, É o seguinte, em termos de torcida, eu acho que em relação aos clubes menores, eu falo nós como campineiros, Guarani e Ponte Preta, nós temos torcidas... Significativas. Boa, Cabelo. Agora, tá se embananando, hein? Não, agora como que a gente pode se considerar grande, sendo que você vai ao estádio Moisés Lucarelli num domingo à tarde e tem 5.000 pessoas lá?
isso é público de torcida grande, de time médio? Eu acho. Se a gente vai no Brinco de Ouro, tem 3, 4 mil, 5 mil, sabe? Mas eu vou dar minha opinião. Eu acho que nós perdemos a força, realmente, nós não temos, essa força para brigar, de repente, se vai para uma Série A, volta no outro ano. Tem outra coisa, hein? Ó, alguns times ocuparam espaços de Guarani e Ponte Preta. Eu discordo. O Atlético Goianiense, o América. O que o América, o Guilherme, que é 10 vezes campeão, tal. Há 20 anos atrás, o América ficava na Série B do Brasileiro e nem outra coisa, mas até por essa situação financeira que o Fábio Chaib citou, eu acho que hoje estes clubes, e ainda mais clubes de capital, eu acho que eles pegaram esse lugar. Exatamente. Antigamente, quem que era o Fortaleza perto da Ponte Guarani? Com todo respeito, hoje eles arrebentam a gente. Desculpa, eu tenho admiração pela sua opinião, mas eu discordo dela. E vou dar a minha explicação por que eu discordo. Não é culpa do torcedor. Eu enxergo algumas variantes e algumas variáveis. É louvável e é de se comemorar quando você consegue colocar 5 mil, 6 mil, como os times vêm colocando em Campinas. Primeiro, o cara não tem atrativo nenhum. O problema não está na torcida, Carlão. Não, existem sim centenas de milhares de torcedores da Ponte Preta, centenas de milhares de torcedores do Guarani. Existem sim. Mas eu considero algumas variáveis para esse sumiço dos estádios. E que, na minha visão, isso não corrobora que houve uma diminuição desses times. Não acredito. Primeiro, não tem atrativo nenhum. Além do time ser sofrível, os dois. Sim, os dois. Porque a Ponte ganhou agora no jogo passado por 3-2, mas do CRB, mas se tivesse empatado ou perdido, estava na cara da zona de rebaixamento também. Pronto. Então, um time sofrível, ou seja, já não tem apelo por futebol. Segundo, a estrutura é deplorável. Às vezes, se você vai, não tem água. Se tem água, é R$10. Se não tem R$10, o banheiro é deplorável. Então, você não tem estrutura para receber o torcedor. Estou falando dos dois estádios, não só de um. Terceiro, o horário que as federações marcam os jogos, atrelados à detenção da TV. A TV que determina, pronto. E aí o cara vai num jogo domingo, 9 horas da noite. O cara vai num jogo terça-feira, 9 horas da noite. Que vai ser domingo? 6h30. Domingo, 6h30, um derby. Por que não põe 10 da manhã? Por que não põe 4 da tarde? Um derby, horário tradicional do futebol. Mas hoje... Aí eu vou colocar mais uma coisa. A quantidade de emissoras... Gente, outro dia o jogo do Guarani tinha 4 canais transmitindo. Sim. 4 canais transmitindo. E de graça. De graça, claro, além das rádios. Mas aí você olha, o cara vai sair da casa dele para enfrentar todos os problemas. Flanelinha pedindo dinheiro na beira do estádio. Esse veto, na minha visão, um veto bobo e preguiçoso, eu explico o porquê o preguiçoso de proibir cerveja no estádio, na minha visão, um veto bobo e preguiçoso. Bobo porque os caras ficam bebendo lá na porta do estádio e preguiçoso por conta da PM que não quer ter trabalho porque o cara vai beber, vai dar trabalho e por aí vai. Então, na minha visão, é um veto bobo e preguiçoso e para inglês ver. Porque na porta do Itaquera o cara bebe, na porta do Allianz Parque o cara bebe, na porta, tanto que uma pessoa morreu vítima de uma garrafa que foi atingida na porta do estádio. Então, assim, pra mim é um veto pra inglês ver. Porque dentro do estádio não pode, mas lá fora você toma um gole de cerveja e vai pro estádio. Sim. Então, assim, qual o atrativo que tem pro torcedor ir no estádio hoje? Futebol sofrível, estrutura sofrível, preço do ingresso tudo muito caro, bem. Mas uma água dentro do estádio é 10 conto. Gente, uma água dentro do estádio do Palmeiras é 12 pau, R$8, R$10. Dentro do estádio do Corinthians é a mesma coisa. As cotas de TV, essas cotas arrebentaram os nossos clubes. Hoje os clubes são reféns. Hoje a gente não tem como mais... Cara, ano passado, eu cito esse jogo como emblemático porque eu cresci vendo o Guarani bater em time grande aqui, no Brinco de Ouro. Não era campeão, mas vinha Corinthians, era pau, Palmeiras era pau. Eu vi o Guarani dando de 5-2 no Palmeiras com autoridade. E aí no ano passado veio o Palmeiras, no dia que o Richard Rios foi contratado. Cara, o Guarani jogou tudo que poderia ter jogado e empatou com o Palmeiras em 0-0. Aí você vai nas redes sociais, os caras, empatamos, sabe, comemorando aquilo lá. Eu falei, gente, quem viu, viu. Quem viu, aquela viu. Coisa, mas isso se deve, Cabelo, Eliel, Lupe, torcedor bugrino e Ponte Pretano, eu acho que se deve a essa disparidade financeira, essas cotas de TVs que arrebentam os clubes médios e pequenos. É um combo, né? Como que a gente vai brigar com Palmeiras, com Santos? O Santos veio aqui, arrebenta a Ponte Preta no meio, o São Paulo vem, sabe? Então eu acho que essas cotas também quebraram times médios e pequenos, como os nossos aqui, sofreram demais. Então são vários fatores, só que isso não é passar pano para incompetência. Mas ao mesmo tempo salvaram.
Ao mesmo tempo salvaram. Se não fosse cota de TV, muito time médio já tinha fechado as portas. Porque com o patrocínio de camisa sozinho não se sustenta. Não se sustenta. Essa só que é a verdade. Exemplo, a disparidade eu concordo. Talvez um melhor rateio. Isso, um rateio como se faz no futebol inglês. Isso. Esse é o melhor rateio. Aí eu concordo. Agora, as cotas de TV, na minha visão, salvaram o futebol. Não, então, mas o rateio. Agora, a Lei Pelé também vem e arrebenta com a base. Então são vários fatores hoje que colocam Ponte Preta e Guarani num patamar muito ruim, num patamar abaixo de uma Série B de Campeonato Brasileiro. Há quanto tempo que a gente não briga pelo acesso? Então, Faz tanto tempo, cara. E além de cota, não é só isso, também é gestão. Exato. O América de Minas, o Fortaleza, o Cuiabá não tem. Isso não é passar pano para administrações medíocres e horrorosas que Ponte Preta e Guarani possuem e já possuíram. Exato. Mas que tem alguns fatores também que atrapalham esse desenvolvimento das nossas equipes, isso eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. E o importante, além de tudo isso que foi, claro, né, pontuado e colocado aqui, é que a paixão do torcedor, ela existe. Sim, mas ela tá machucada. Muito. Por essa série de fatores. Aí a gente briga para ter torcida dupla, né, no derby. No clássico. Aí tem meia dúzia de imbecil que quer se matar lá fora do estádio. Aí a torcida de bem fala, eu vou no estádio pra apanhar ou pra ver meu filho no meio de uma situação dessa. Então também aí precisa se ajudar, né? Não é só a instituição. Não é só o time. É um combo, né? Exato. Pode falar, Chaibe. Não, mas o Carlão falou sobre a quantidade de público nos jogos, né? De 3 mil, 4 mil, quando já está um pouco mais cheio. Mas você acha que, por exemplo, se o Guarani e a Ponte Preta estivessem na Série A jogando contra times de mais qualidade, esses jogos não teriam muito mais gente? A gente sabe que a torcida do Guarani e Ponte Preta é muito maior que isso. Eu acho que também tem a ver também com a qualidade dos adversários, também o atrativo, como foi dito. E jogasse, por exemplo, contra o Flamengo no Moisés, lógico, tirando a torcida do Flamengo. Você acha que não iria muito mais gente para ver a Ponte Preta jogando? Jogasse contra um Grêmio, por exemplo, não iria muito mais gente no Brinco de Ouro ver o Guarani jogando. Mas aí depende da situação dos dois também. Aí né? vem uma decisão judicial que proíbe torcida de time grande nos jogos de Ponte Guarani. Pô, Santos tinha acho que 6, 7 mil, 8 mil, sem a torcida do Santos. Não, mas mas na hora que o time tem que receber alguma coisa. Porque eu vou falar a verdade pra vocês, e eu acho que essa decisão, honestamente falando, na minha visão, também é uma decisão boba, equivocada. Porque se vocês soubessem a estrutura que um time gasta pra receber um São Paulo, um Santos, um Palmeiras, um Flamengo no seu estádio, porque ele precisa pagar o aumento do efetivo policial, ele precisa pagar aumento de segurança, ele precisa colocar mais bilheteiras à disposição. E aí ele aumenta toda essa estrutura e na hora de dar uma recebidinha a mais no cofre não pode porque tem uma decisão judicial que proíbe torcida de Ponte e de Guarani se misturarem com torcida de fora o que gera de dinheiro a presença destas torcidas. Sim. Financeiramente é muito bom. Envolve todo o comércio, toda, né? Mas, Fábio, eu acho que aumentaria. Evidentemente, aumentaria a presença dos torcedores, mas eu acho que também não aumentaria significativamente, não. Também acho que não. Até porque iria pegar um Cuiabá, com todo respeito à agremiação, iria pegar um Juventude. Aumentaria, mas não seria. Não seria tão 8, assim. 7 Agora eu vou falar a verdade pra vocês. Mas o que você falou até agora é mentira? Não, tudo isso também é verdade. Mas diante de tudo que a gente viu, de tudo que a gente levantou, é louvável a atuação das duas diretorias de manter os clubes ainda em pé, em funcionamento, mesmo com os trancos e barrancos. Não, time que tem torcida não morre. É difícil, não é fácil fazer futebol. Time que tem torcida não morre. Não é fácil fazer futebol nesse país. A gente vê os grandes... Gente, se Palmeiras e Corinthians não tivessem as arenas que tem, não teria esse tanto de sócio que os dois times têm e essa presença cheia nos estádios. Ver jogo nesses dois estádios, e claro, no Morumbi, que já sempre foi um dos estádios mais modernos deste país, é um diferencial. É um entretenimento. Evento, né? É um evento. Que é isso que as diretorias de times do interior precisam entender. Futebol o Guarani precisa ser um evento. Mas precisa ser um evento, né? O Guarani brigava pelo acesso, então tinha show, tinha várias situações positivas, mas não levou pra frente. É só em virtude do resultado. E não é na primeira vez, não é logo de cara. O futebol custa caro, mas o retorno dele também. O retorno dele vem, mas também não é do dia pra noite. Futebol você tem que tratar como uma eterna promessa. É começar fazendo, treinando, aí vai errar um fundamento aqui, vai ter um tropeço ali, mas o retorno vem. Só que você tem que acreditar. E é um investimento, né? Não é um investimento para você ter lucro. Não é um investimento para ter lucro, é um investimento para você ter condições de cada vez mais defender aquilo que você acredita.
A não ser que você esteja falando de um Real Madrid, que é o maior time do mundo, um Barcelona, aí é outra realidade. Mas futebol no interior sempre isso foi... que o falou do Mirassol, né? Sempre foi, Mirassol sempre será movido pelo amor. Futebol no interior sempre foi, sempre será movido pela paixão. Tirando a tradição, se reinventou também. Exato. Eu estava na jornada ontem, Eliel, daí teve até um comentário de um ouvinte perguntando por que no Rio Grande do Sul, Grêmio e Inter tem tanto apelo, por exemplo, na mesma cidade, e Campinas, citando Porto Alegre, e Campinas tem 2 times que estão numa situação tão precária. Aí já tá Mas aí é time de capital, né? É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções, falar de Figueirense e Avaí. São times de capital, né? São times de cabeça de estado, né? Times grandes, Não né? tem o que dizer, nos seus estados são os maiores, né? Quando a gente pega outros times comparando, eu não vejo, com todo respeito ao Cuiabá, mas não vejo um Guarani e Ponte inferior ao Cuiabá. Você pega os dois... Na minha visão, não. Você pega os dois patrocinadores. E é time de capital. Na verdade, os dois não. O patrocinador do Inter e do Grêmio é o Banco do Estado. Então, assim... É um outro nível de investimento. É um outro... Situação muito pontual, né? Eu também acho. Que Campinas é maior que Porto Alegre. Né? Ah, não, mas o problema não maior que o Estado, né? Não maior que o Guarani Estado. Ponte Preta, acho que é muito perto de São Paulo também. As torcidas dos times grandes acabaram reinando também Campinas. O ouvinte está dizendo, proximidade de São Paulo atrapalha Campinas. Temos 4 grandes morando ao lado. A torcida da capital... E hoje eu acho que a gente não vem o Trio aqui. de Ferro e o Santos briga, né? Aqui em Campinas, né? De número de torcedores. Pois é. Vou dizer para mim, esse ano só fui em um jogo contra o Braga porque era decisivo. Não estou indo porque vou gastar uma bala para passar raiva. Melhor ficar em casa. Que aí vai do que você disse. A popularização do sinal, né? Todo mundo tem. Você entra numa internet, você tem no celular, você tem na televisão, você tem... E aí fica... E é aquilo, né? A cota de TV salvou, mas ao mesmo tempo ferrou a bilheteria. Os times viviam de bilheteria, né? Exato. Antigamente. Por isso que a gente conseguia brigar com os grandes. Não por títulos, mas atrapalhava a vida dos grandes. Hoje não faz nem costa. A gente vai pro intervalo para trazer o sarcófago de 1900. Hoje foi legal, né? Nossa, eu tô até estranhando. Teve gente que ligou o rádio e falou, será que eu pus na emissora errada? Ou será que... Rapaz! Você percebe quando o programa teve discussão, quando o Lupe quase não participa. Quando ele fica quietinho, você vê que o programa hoje... Estranho, né? É que eu já tinha falado demais, porque você foi... o cerimonial aí do grupo. Eu já tinha falado bastante. O ouvinte aqui. O Nilson. Ele tá desesperado. Ele tá parecendo o Valmir. Desesperado, meu Deus. Ele só não dá 2 cambalhotas ali porque ele não consegue. O que é que a gente precisa fazer? Você comeu lá em Portugal mesmo? Não, a gente tem que ir pro intervalo. Não vai dar tempo do sarcófago aí do jeito. Vai! Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br. Aluguel de Munks, guindastes, transportes de máquinas e mudanças industriais é com a Munk Mac. Equipe altamente especializada em içamento e remoção industrial, somado à maior frota de guindastes e Munks do mercado. É com a Munk Mac. Atendimento imediato para Campinas e região, com transporte para todo o Brasil. Deixe o serviço pesado com a Munk Mac. Informações 19-3279-0005. munkmac.com.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. 7ª campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa CBN Campinas. Arena CBN.
4 horas e 59 minutos, abre o sarcófago aí, Nilson Belisário. Eu tô com pouco tempo hoje pra dar trela. Aqui o William Cabelo fica falando de besteira aqui. Vamos pedir uma pizza? Pode cantar a música aí. Meia mussarela, meia calabresa. Aí já era promoção, né? Mussarela tá sobrando aí. Quarta-feira, promoção. Até porque não tá fácil pra ninguém, hein? Bola de um lado, bola do outro. Ah, que coisa boa. E o peixe de luz, passou ou não? Passou também outras coisas mais... Outras coisinhas. Essa aí passou. Cuidado, hein, Frajola? Ah, velho, camarão que dorme anda leve, hein, mano? Anda leve aí. Passarinho que anda com morcego. Por falar em Frajola... Gente, estamos com tempo, e o pirata, como tá? Pirata tá no negócio. Acho que tá nebuloso. Tá no Triângulo das Bermudas. Fala pra gente aí o jogador do outro. Quem que é o time mesmo? É o Paulista de Jundiaí. Paulista. Esse ano o Paulista foi bem, eu sei. Que ano que foi? Que ano que foi o jogador? Não, o jogador é o Alexandre. Alexandre, aí, Carlão. Cara, rápido. Eu vou dar o norte pra eles. 1995. 95. E aí, Carlão? Dei o norte. Ponte Preta, 96. E aí, Shaib? O Daniel faleceu em 97, né? Eu lembro. Não, Daniel não, João Paulo. Tá louco? O Daniel tá vivo, pelo amor de Deus. João Paulo faleceu em 97. 96 também, mas o Carlão já falou 96. Fecha 96. Olha o YouTube. A Ponte começou pressionando o Paulista. Na cobrança de escanteio, a bola sobrou para Cosme, que usou a cabeça. A bola bateu no peito do goleiro Sérgio. O time de Campinas insistiu. No erro da zaga, a bola ficou para Celinho, que chutou rasteiro. Mas o goleiro Sérgio estava atento. No segundo tempo, a Ponte voltou disposta a abrir o placar. Branco deixou para Dionísio, que fez. Ponte 1-0. Mas não deu tempo nem para comemorar. Jorginho cruzou para Tony marcar de cabeça. 1-1. A Ponte ainda tentou descontar com Alexandre Alves, mas ele errou na hora da finalização. Final, Ponte 1, Paulista também 1. Freitas. Muito bem, cara. Não, mas o Shaib também ganhou porque ele ia falar 96, então fica... O Shaib ganhou também. Então vamos fazer o seguinte, já que é um rolo danado, todo mundo ganhou. Todo mundo ganhou e todo mundo perdeu. Seriedade do programa hoje, com certeza. Então manda bala. Velocidade 2, por favor. Por favor, Ponte Preta 1, Paulista de Jundiaí. Não vai gaguejar. Paulista de Jundiaí 1, Paulista da Série A2, 1996. A Ponte Preta de Fabiano, Chiquinho, depois Alexandre Alves, Pedro Paulo, Marcão e Branco, depois Marco Aurélio. Forte. Dionísio, Fábio Luciano e Gilmar, depois Xandão, Celinho, Mong, Cosme, sem respirar Jundiaí. Flamarion. Bora. Paulista Jundiaí, Sérgio Guedes, Garrinchinha, Vladimir, Wilson, Luciano, depois Alexandre, Isaac, Ezequiel, Jorginho, depois Beto e Mazinho, depois Alex. Na frente, Tony e Edu Lima. Tchau. Técnico Wagner Benazzi. Agora respira, fecha o sarcófago. Vambora, tchau. Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes. munkmac.com.br